This is 50. Em 2005, 50 Cent estava no topo do jogo e disputava espaço com alguns outros grandes nomes. Eminem lançou músicas depois do álbum Encore, de 2004, mas ele só voltaria com um álbum novo em 2009, principalmente por causa dos problemas que ele enfrentava com seu vício. Jay-Z tinha anunciado sua aposentadoria depois do The Black Album, de 2003. Ele parecia ter deixado a música de lado para virar presidente e CEO da Def Jam Recordings. Só que essa aposentadoria não durou muito. 3 anos depois, em 2006, ele estava de volta com Kingdom Come. Nelly, depois de lançar os álbuns Sweaty e Suit em 2004, ficou um tempo sumido. Em 2005, ele ainda lançou a coletânea Sweaty Suit, ganhando disco de ouro. Mesmo ainda fazendo sucesso, Nelly já não tinha a mesma força dos anos anteriores. Também tinha o Ludacris, vendendo bem, batendo número 1 nas paradas, conquistando o disco de platina, mas em termos de vendas, ele nunca chegou a alcançar Eminem, Nelly nem Jay-Z. Falando em números, porque em talento o Ludacris é do mesmo nível deles, apesar de muitas vezes não reconhecerem isso. O álbum The Massacre foi muito importante para a carreira de 50 Cent, porque foi a última vez que ele realmente dominou o rap. Depois disso, ele acabou sendo superado pelo Kanye West, que teve o segundo álbum de rap mais vendido de 2005 com Lady Registration. E em 2007, Kanye ainda ficou marcado por vencer o 50 Cent numa disputa de vendas. Graduation, do Kanye, vendeu mais que Curtis, de 50 Cent. Lil Wayne também teve um dos 10 álbuns mais vendidos de 2005, com The Carter 2. E em 2008, ele emergiu o topo do rap com o lançamento de The Carter 3. Então, por mais monstruoso que tenha sido o sucesso de The Massacre, ele acabou sendo o começo do fim de uma era em que 50 Cent dominava absolutamente tudo. 50 estava em toda parte, tinha vários patrocínios, lançou seu próprio jogo de videogame, estrelou um filme baseado em sua história e por aí vai. Hey yo, 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 Raps. Eyo, aqui quem fala é o Estilo Livre Biggs. Minhas redes sociais estão logo abaixo na descrição, assim como o Instagram e o TikTok do Eyo Raps. Sem mais delongas, bora pro vídeo. A história de The Massacre começa depois do lançamento do álbum de estreia de 50 Cent, Get Rich or Die Trying. Esse álbum foi lançado em fevereiro de 2003 e ficou no topo da Billboard 200, vendendo 872 mil cópias na primeira semana. Poderia ter vendido ainda mais, mas o álbum foi lançado antes da data prevista para combater a pirataria e o vazamento online. 50 Cent teve um ano monstruoso, lançando várias mixtapes e em novembro de 2003 lançou o álbum de estreia da G-Unit, Beg for Mercy. Depois do sucesso de Get Rich or Die Trying, 50 Cent não quis lançar imediatamente seu segundo álbum. Ele queria primeiro construir e consolidar a G-Unit, lançando o álbum de estreia do grupo, que se saiu bem, e depois focando nos álbuns solo dos membros do selo G-Unit Records. Lloyd Banks lançou seu álbum de estreia, The Hunger for More, em junho de 2004, enquanto Young Buck lançou seu álbum de estreia, Straight Outta Cashville, em agosto do mesmo ano. Durante todo esse período, enquanto fortalecia a G-Unit e seus artistas, 50 Cent começou a trabalhar no seu segundo álbum. Ele adotou uma abordagem diferente, começando pela seleção de batidas. Em Get Rich or Die Trying, Dr. Dre foi o principal produtor. Para The Massacre, 50 queria evitar o favoritismo. Então ele pediu que os produtores o enviassem batidas em CDs marcados apenas com números, sem identificação, para que ele não soubesse de quem era a batida. Assim, ele escolheria baseado apenas no som em si. Foi dessa forma que boa parte das batidas do álbum foram selecionadas, além das sessões de estúdio em que ele esteve diretamente com pessoas como Eminem, Scott Storch, Dr. Dre, entre outros. A versão de The Massacre que temos hoje é completamente diferente do que 50 Cent tinha originalmente em mente para o álbum. The Massacre inicialmente seria sobre suas imperfeições. O segundo álbum não teria nada sexual. O plano era que ele fosse equilibrado. Eu estava tentando fazer que minhas imperfeições parecessem legais. Se alguém dissesse essas coisas mais tarde sobre a minha carreira, não importaria, porque eu teria dito primeiro nesse disco. Mas acabei dando Hate It or Love It para The Game lançar o álbum dele. Em 2004, Dr. Dre havia assinado The Game na sua gravadora, a Aftermath Entertainment, há alguns meses.
A percepção sobre ele na época era de que ele era um rapper incrível, mas tinha dificuldades em escrever refrões e ser um compositor completo. Se você está relativamente familiarizado com Dr. Dre e a Aftermath, então sabe da quantidade insana de pessoas que foram assinadas com o selo por anos e acabaram sendo deixadas de lado. Status Quo, Rakim, RBX, King T, Eve, Joel Ortiz, Raekwon, John Connor, entre outros. The Game poderia facilmente ter acabado como Bichot Lamont ou Slim the Mobster, se nunca tivesse se juntado a G-Unit e conseguido uma oportunidade. The Game discordava disso, dizendo que o mundo teria ouvido falar dele de qualquer forma, mas de qualquer maneira, ele nunca pediu para entrar na G-Unit. Essa ideia veio de pessoas como Jimmy Iovine, que cofundou a Interscope Records, distribuidora da Aftermath. Os executivos achavam que a G-Unit precisava de uma representação da West Coast, então foi decidido que The Game seria esse cara. Ele aceitou porque era uma decisão óbvia se juntar a um grupo tão em alta quanto a G-Unit na época. É por isso que 50 Cent teve um papel tão importante na criação do álbum de estreia do The Game. 50 Cent participou dos 3 primeiros singles de The Documentary, começando pelo single principal West Side Story, lançado em setembro de 2004. Essa música não teve um desempenho tão bom nas paradas, atingindo a posição 93 na Billboard Hot 100. No entanto, o segundo single teve um desempenho significativamente melhor, que foi How We Do, lançado em novembro de 2004. Essa é uma música que 50 Cent originalmente escreveu para The Massacre, mas que acabou dando pro The Game pro álbum dele. O mesmo aconteceu com o terceiro e último single em que 50 Cent apareceu no álbum The Documentary. Esse single é Hate It or Love It, que foi lançado em janeiro de 2005. Ele acabou alcançando a segunda posição na Billboard Hot 100. Essa música reforça o que 50 Cent quis dizer sobre The Massacre originalmente ser sobre imperfeições. When I wrote for Hate It or Love It, I remember I told you I wasn't sure that I wanted to put it on my album because I was talking about like when I was growing up that my mom, my mom kissing a woman, and so I put it on a Game's record because I wasn't sure the public was ready to hear that from me because we only offered a certain amount style of content to them, so that was me putting my toes in the tub. Nas palavras de 50 Cent, ele se moldou para fazer um álbum mais sexual. 50 se referia a isso em termos de singles, porque Candy Shop, Disco Inferno, Just a Little Bit são bem mais sexuais em comparação a In The Club, 21 Questions e If I Can't, que apareceram em Get Rich or Die Trying. Mas, além dos singles, The Massacre ainda carrega uma forte presença das ruas, com músicas como Ski Mask Away, In My Hood, Guns Come Out, A Baltimore Love Thing e Rider Music, entre outras. O primeiro single a ser lançado de The Massacre foi a música Disco Inferno. Ela foi lançada em dezembro de 2004 e acabou alcançando o número 3 na Billboard Hot 100. Em 2023, essa música tornou-se platina dupla. Antes de a faixa ser oficialmente lançada, 50 Cent teve um desentendimento com a gravadora, pois ele originalmente queria que The Massacre fosse lançado em torno do Dia dos Namorados de 2005, em fevereiro. Isso porque The St. Valentine's Day Massacre era inicialmente o nome do álbum, uma referência ao massacre do dia de São Valentim de 1929, quando 4 homens disfarçados de policiais mataram várias pessoas em Chicago. A Interscope não queria que 50 lançasse o álbum em fevereiro, pois The Game estava programado para lançar seu álbum de estreia The Documentary em janeiro. Eles queriam que 50 desse algum tempo pro The Game respirar, especialmente porque ele era um artista novo. Por isso sugeriram que 50 lançasse seu álbum em março em vez de fevereiro, o que acabou mudando o nome do álbum, já que não seria mais lançado no mês do Dia dos Namorados. O propósito do título do álbum era 50 avisando a indústria de que, quando ele lançasse seu álbum, ele massacraria a concorrência, de maneira semelhante ao evento ocorrido em 1929. Eu estava tentando forçar a Interscope Records a lançar meu álbum em 15 de fevereiro, mas a Interscope Records é reativa, eu sou proativo. Então eu lancei Disco Inferno e meio que fiz com que eles respondessem a mim. Mas The Massacre provavelmente nem sairia em 8 de março se eu não tivesse feito isso naquele momento, porque esse projeto é muito grande para eles. Eles querem ter tudo mapeado e é mais mecânico dessa vez. Nessa época, 50 comentou ainda mais sobre o motivo pelo qual ele próprio vazou Disco Inferno.
Ah, cara, a música está indo incrível. Está em 4º lugar no país agora e não teve nenhum apoio da Interscope Records. Eu o lançaria com ou sem eles, e eles acabaram correndo atrás disso. Eles acabaram enviando promoções oficiais depois que eu mandei o arquivo em MP3 para o país inteiro. Me sinto bem com isso e agora estou pronto para seguir com Candy Shop. E foi exatamente o que 50 Cent fez, sendo Candy Shop sua próxima música de trabalho. Antes de ser lançada oficialmente como single, 50 Cent vazou a faixa ao incluí-la na G-Unit Radio Part 10, 2050 Before the Massacre, que foi lançada no início de janeiro de 2005. Falando em G-Unit Radio, eu tenho um vídeo completo sobre as mais de 30 mixtapes lançadas por 50 Cent juntamente com a G-Unit e como eles mudaram o jogo das mixtapes para sempre. Vou deixar no card para vocês. A Interscope definitivamente não ficou feliz com o vazamento de Candy Shop, mas no final daquele mês, The Game lançou seu álbum de estreia, The Documentary, que alcançou o topo da Billboard 200, vendendo 586 mil cópias na primeira semana. Inclusive, o vídeo sobre o The Documentary foi o primeiro vídeo aqui do canal, mas eu acho até um desrespeito com vocês falar para vocês assistirem ele, porque a edição e o áudio são absolutamente horríveis. E além de tudo, eu tive que cortar várias partes do vídeo, porque o primeiro vídeo de um canal aqui no YouTube tem que ter no máximo 15 minutos, então... Mas comenta aí se você gostaria que eu trouxesse a história por trás do álbum The Documentary, com mais detalhes que faltaram e com uma edição melhor. Embora 50 tenha vazado Candy Shop em janeiro, a Interscope só lançou oficialmente a música como single em fevereiro. Candy Shop alcançou o topo da Billboard Hot 100 por 9 semanas. Em 2023, a música tornou-se 5 vezes platina. To the candy shop, I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going. Após isso, ainda faltava um mês para o lançamento do álbum, mas as coisas continuaram a dar errado para o 50 Cent. Ele já estava em muitos problemas devido ao conteúdo de suas músicas e às brigas com outros artistas, mas uma briga com um artista em particular saiu completamente do controle. Esse artista era The Game, que não gostou nada de ser exposto publicamente por 50 Cent quando ele o colocou para fora da G-Unit durante uma entrevista na rádio. Isso resultou em um tiroteio, com um associado de 50 Cent sendo baleado. Além disso, o lançamento do álbum não seguiu o planejado. Como mencionei antes, Get Rich or Die Trying foi lançado mais cedo devido ao medo do álbum ser vazado e pirateado. Isso aconteceu da mesma forma com The Massacre. Na época, os álbuns saíam às terças-feiras, e 8 de março era a data planejada para o lançamento, mas devido ao álbum estar nas mãos da pirataria, ele foi adiantado para 3 de março de 2005, que caiu em uma quinta-feira. Isso significava que 50 Cent não teria uma semana completa de vendas. Apesar de ter apenas 5 dias de venda, The Massacre foi um sucesso, alcançando o topo da Billboard 200, vendendo 1,15 milhões de cópias só na primeira semana. Apenas Eminem conseguiu superar isso. E ele também teve que lidar com os mesmos problemas de 50 Cent, com seu álbum sendo lançado mais cedo durante seu auge. The Massacre recebeu críticas positivas em sua maioria após seu lançamento, vendendo muito bem, mas com o passar do tempo, o álbum deixou um legado muito dividido. Algumas pessoas acreditam que é um clássico, enquanto outras sentem que poderia ter sido mais. 50 estava em uma situação única, ele tinha uma grande pressão para entregar o álbum. Ele teve o maior álbum de rap estreante de todos os tempos, com Get Rich or Die Trying, superando Dog Style de Snoop, de 93. Quando chegou a hora do segundo álbum de Snoop, ele ainda teve um bom desempenho comercial, mas não recebeu as melhores críticas. 50 também não falou sobre seu segundo álbum da forma mais positiva. Ele acha que escreveu demais durante a produção do álbum. Em um intervalo de 3 dias, ele escreveu 12 conceitos de músicas, 2 músicas com versos incompletos, o que o levou a recomeçar do zero. Mesmo assim, o álbum acabou tendo mais de 20 faixas. Alguns críticos dizem que o álbum era muito longo, com muitas faixas apenas para preenchimento. E o que você acha sobre The Massacre? É um clássico ou uma decepção? Deixa pra mim aí nos comentários. God give me style, God give me grace. God give me style, God give me grace. God put a smile. O álbum começa com a intro. Nela é possível ouvir a música What Up Gangsta, do álbum Get Rich or Die Trying de fundo. A mulher na intro abre o CD do álbum The Massacre e lê a mensagem que está nele. É 50 Cent desejando aos fãs um feliz Dia dos Namorados, imediatamente seguido por sons de tiro, fazendo referência ao massacre do Dia dos Namorados de 1929. Essa introdução se funde com a próxima faixa, In My Hood. Não tem muita coisa falando sobre essa música, mas a faixa basicamente apresenta 50 Cent dando ao ouvinte uma visão de onde ele vem,
South Jamaica, Queens, Nova York. A próxima faixa é This Is 50 e também não há muitas informações sobre sua história. Uma curiosidade é que 2 anos após o lançamento da música, 50 Cent criou seu próprio site sobre notícias relacionadas ao hip hop, usando esse título, thisis50.com. Enquanto as 2 faixas anteriores não tem muita coisa sobre, a 4ª música do álbum tem. E é a música I'm Supposed to Die Tonight. Essa música detalha quando 50 Cent foi baleado 9 vezes, em maio de 2000. Os tiros atingiram sua mão, braço, quadril, ambas as pernas, peito e rosto. Ele passou 13 dias no hospital e não conseguiu andar por 6 semanas. Esse incidente o mudou para sempre, fisicamente, mentalmente e emocionalmente, especialmente fisicamente, pois 50 passou a falar e a rimar com um leve chiado, depois de ter sido baleado na mandíbula. 50 Cent tem fragmentos da bala em sua língua até os dias de hoje. A faixa seguinte é Pig Bank. Nessa música, 50 manda indiretas para várias pessoas, mas primeiramente ele ataca Ja Rule. Os dois têm uma rivalidade de longa data, que começou no final dos anos 90, mas em 2004, Ja Rule lançou a música New York. Acredita-se que Ja Rule estivesse subliminarmente atacando 50 na música. O curioso sobre essa faixa é que, apesar da treta entre 50 e Ja Rule, 50 Cent na verdade gostou da música, mas ele sabia que precisava responder de alguma forma, pois temia que Ja Rule voltasse a ganhar força depois de ter esfriado um pouco na música. Além de Ja Rule, 50 também ficou incomodado com outros artistas que participaram da música, como Fat Joe e Jadakiss. Isso porque 50 sentiu que eles tomaram o lado do Ja Rule na briga, mostrando apoio e participando da faixa. Em Pig Bank, ele rima que Jadakiss deveria tomar cuidado ou faria com ele o que Jay-Z fez com Mobb Deep. Essa é uma referência a Jay-Z atacando o Mobb Deep na música Takeover, além de expor uma foto infame do Prodigy no palco do Summer Jam de 2001. No livro My Famous Life de 2011, Prodigy detalha como 50 também atacou Mobb Deep na linha sobre Jadakiss em Pig Bank. Isso aconteceu porque Havoc, a outra metade do Mobb Deep, apareceu no videoclipe da música New York. O curioso é que mais tarde, em 2005, o Mobb Deep acabou assinando contrato com a G-Unity Records. Jadakiss falou sobre como ele queria se manter neutro na briga entre Ja Rule e 50 Cent. Ele apareceu na música New York por respeito, devido à conexão que o Deluxe e o Ruff Ryders tinham com a Murder Inc. Records. Isso deu a ele uma desculpa para agir como se eu estivesse do lado do Ja. Mas não era bem assim, era só uma boa música no fim das contas. 50 Cent percebeu, eu acho, que a música estava causando um certo barulho, e ele estava na operação Ja Rule não pode fazer barulho. Então tudo se desenrolou a partir daí. No fundo, era tudo uma ferramenta de marketing para ele. Como eu não iria responder ao 50 Cent? Como você se sentiria se eu não revidasse? Em relação ao Fat Joe, 50 Cent o atacou chamando-o de gordo e também dizendo que achava que o grande sucesso de Fat Joe, Lean Back, se parecia com In The Club. Tecnicamente, a música Lean Back é do grupo Terror Squad, do qual Joe fazia parte. Lean Back foi amplamente bem sucedida, ficando no topo da Billboard Hot 100 por 3 semanas. Lean back, lean back. Lean back, come on. I said my niggas don't dance, we just pull up a pin. Lean Back só atingiu o certificado de ouro, enquanto o In The Club, em 2023, tornou-se diamante. 50 Cent também zombou do fato de que seu último álbum, Get Rich or Die Trying, vendeu 11 milhões de cópias, enquanto o último projeto de Fat Joe foi um fracasso. Essa é uma referência ao álbum True Story, do Terror Squad, lançado em julho de 2004. Esse álbum alcançou o número 7 na Billboard 200, vendendo 90 mil cópias na primeira semana, e ainda não atingiu nem certificado de ouro. Shyne, Nas e Lil Kim são outras pessoas que 50 atacou nessa música. Nas e 50 Cent eram amigos antigamente, com a relação deles remontando aos anos 90. Em 2006, um ano após o lançamento de The Massacre, Nas falou sobre sua situação com 50 Cent. I've never really been in a word war with 50. You know, 50 came up with me. You know, like I brought him on tours with me, and I like him a lot. Had a lot of love for him. And to tell you something real, I think what happened was he was hurt by me, by certain things he thought that I did were against him in certain ways that he didn't understand moves I was making. And his thing is, you know, he's gonna say whatever's on his mind. And sometimes, you know, he don't know when to stop.
And I think he just got to get those things off his chest. But I never really had any wordplay. And of course, I say little things here and there, but you know what? At the end of the day, I know it was hurt. Os fãs acreditam que a treta deles começou quando 50 Cent foi removido da música da Jennifer Lopez, I'm Gonna Be Alright, que foi lançada em 2001 para o álbum de remixes dela, J to the Low, The Remixes. 50 originalmente participou dessa faixa, mas muito provavelmente por Nas ser muito mais popular na época, ele acabou sendo escolhido para substituí-lo. No entanto, existem rumores de que a Murder Inc. esteve envolvida na remoção de 50 na música. 50 ficou incomodado por ter sido tirado da faixa e criticou a colaboração. Também é possível que 50 não tenha gostado dos rumores de que Nas poderia assinar com a Murder Inc., boatos que circularam em 2002. No fim das contas, Nas não foi para Murder Inc., mas atacou 50 ao longo dos anos, como chamá-lo de falso num show em Nova York em 2004. E até dizendo numa entrevista que não responderia em uma música, porque 50 não era digno de uma resposta. A justificativa dele era que 50 ainda era um artista novo e precisava lançar mais 5 ou 6 álbuns antes de merecer uma resposta. Ele disse isso logo depois do lançamento de The Massacre, quando 50 já havia atacado Nas na música Pig Bank. Essa é a história por trás do motivo de 50 ter atacado Nas na música, fazendo referência à tatuagem da Kelis que Nas tinha no braço. Quanto a Lil' Kim, 50 menciona as cirurgias plásticas dela na faixa. Não foi a primeira vez que ele fez isso. Em 2002, na música Love Me, 50 já tinha rimado que achava Lil' Kim gata até ela começar a mexer no nariz. Isso gerou uma pequena treta que acabou sendo resolvida quando os dois colaboraram na música Magic Stick. Essa música foi originalmente feita para ter a participação da Trina e era para aparecer no álbum de estreia do 50, Get Rich or Die Trying. De acordo com 50, Trina e sua equipe estragaram completamente a faixa. Depois disso, foi sugerido a 50 que Lil' Kim participasse da música, o que acabou dando certo. Embora a Magic Stick não tenha entrado em Get Rich or Die Trying, ela acabou aparecendo no álbum da Lil' Kim, de 2003, La Bella Mafia. A música chegou ao número 2 da Billboard Hot 100. Apesar da popularidade, nunca foi feito um videoclipe para essa faixa. Existem vários rumores sobre o motivo. Pela perspectiva de 50, ele se recusou a fazer um clipe porque foi pago $175 mil pela música, mas sem direitos sobre o single. Isso significa que nunca houve a intenção de lançar a faixa como single. Já Lil' Kim disse que 50 a chamou para sair, mas ela recusou porque ela tinha namorado na época. Esse namorado de Lil' Kim supostamente se envolveu na situação. Depois disso, 50 Cent e a G-Unit fizeram um freestyle na Hot 97, onde 50 atacou Lil' Kim. Depois disso, 50 Cent e sua equipe foram alvejados fora de um hotel em Jersey City, Nova Jersey. Na época, as pessoas achavam que Ja Rule estava envolvido, mas em 2005, o ex-namorado de Lil' Kim, Damian Ward Hard, foi indiciado por chefiar uma gangue de rua do Brooklyn, responsável por múltiplos assassinatos. Embora a polícia não tenha conseguido provar que Damian estava na cena do crime, é amplamente acreditado que ele estava envolvido no tiroteio. E em 2015, Damian foi condenado a 6 sentenças de prisão perpétua, devido ao seu envolvimento em ordenar assassinatos não relacionados. Mais farpas foram trocadas entre Kim e 50 Cent ao longo dos anos. Por último, temos Shyne. Isso é similar à situação com Nas, pois Shyne quase assinou com a Murder Inc. Records, que era rival do 50 Cent. Shyne não gostou nada dessa farpa de 50 e reagiu com sua faixa This, intitulada For the Record, que apareceu em seu álbum de 2004, Godfather Buried Alive. A música foi lançada durante a sua sentença de 10 anos de prisão por um tiroteio em uma boate em Nova York, em 99. Shyne gravou sua resposta a 50 pelo telefone, o que explica a qualidade da faixa, como pode ser ouvida. Na sequência, temos a música Gatman e Robin. Quando falou sobre a música, 50 disse que sente que os dois sempre interpretaram vilões, então ao invés de serem Batman e Robin, eles eram Gatman e Robin. Gat é uma gíria para arma, então em resumo, Gatman é uma expressão que indica uma pessoa que utiliza armas ou é capaz de usar violência para resolver problemas. E Robin significa roubando. A batida dessa música é sampleada da música tema do desenho animado do Batman dos anos 60. Eminem também produziu essa faixa, junto com várias outras do álbum. A introdução, In My Hood, I'm Supposed to Die Tonight, Get Me Robin, Ski Mask Away,
e Might Soy Soldier são todas faixas nas quais ele tem créditos de produção. Candy Shop, com participação de Olivia, é a próxima faixa. Como expliquei anteriormente, a música foi um grande sucesso. Foi produzida por Scott Storch. A batida de Candy Shop foi inicialmente feita por Fat Joe. De acordo com Scott Storch, Fat Joe rejeitou a batida porque achou que ela era pop demais. Isso é meio hilário porque Scott Storch também produziu Lean Back. Joe explicou que na época não tinha nenhum problema com 50, por isso não se importou que o beat fosse dado para ele. Scott Storch ligou várias vezes para Joe para ver se ele tinha certeza que não queria a batida, mas Fat Joe simplesmente não quis. Fat Joe também disse que não se importou em dar a batida porque estava super confiante devido ao sucesso nas paradas da Billboard da época. É algo curioso, porque a batida que ele acabou dando para um cara que virou seu inimigo se tornou um dos maiores hits da sua carreira. A música Out of Control é a 8ª faixa. De acordo com 50 Cent, essa foi uma das últimas músicas que ele gravou para The Massacre. É uma pena que ela tenha sido em grande parte ofuscada pelo remix dela, que conta com a participação do Mobb Deep. Ambas as versões da música foram produzidas por Dr. Dre e Mike Elizondo. Essa música causou confusão entre os fãs, porque a versão remixada da música substituiu completamente a versão original na edição especial de The Massacre, que foi lançada em setembro de 2005. Os fãs acidentalmente baixaram a versão original quando tentavam baixar a versão remixada. Devido a essa confusão, a versão original atingiu o número 92 da Billboard Hot 100, enquanto o remix alcançou o número 6. Mais cedo, mencionei como o Mobb Deep assinou com a G-Unit Records em 2005. O Mobb Deep tinha sido dispensado da Jive Records e uma semana depois, 50 ligou para eles para fazer uma proposta para assinarem com a G-Unit Records. O valor do contrato não foi divulgado, mas sabe-se que 50 deu a Havoc e Prod 2 Porsches novos como bônus de assinatura. A faixa número 9 é Get In My Car. A coisa mais notável sobre essa faixa é que o Migos ampliou ela em I Need It, lançada em 2021. Ski Mask Away é a próxima música, e ela é sobre uma sequência de roubos que começa em Nova York e termina em Newport News, na Virgínia. A Baltimore Love Thing é a faixa favorita do 50 desse álbum. What I was doing when I was writing A Baltimore Love Thing was I was writing the relationship between the addict and the drug heroin, and how at points the drug could actually become angry if it had human emotions, which you listening to outsiders say that the relationship that they have is not good. So I kept going from the actual drug heroin to how a man would feel thinking about this woman leaving because she's listening to her friends. So I use the male perspective. Rider Music é a 12ª faixa. Não tem muita coisa sobre ela, mas é como o título diz, música para andar, dirigir, refletir. A música seguinte, Disco Inferno, como mencionei antes, foi o primeiro single a ser lançado para o álbum. Em 2015, durante uma entrevista para o 10º aniversário do álbum, 50 falou sobre a música. Dr. Dre não a produziu, mas 50 disse que Dr. Dre não entendeu a música. 50 disse que escreveu a letra numa batida diferente, produzida por Dr. Dre, e só depois ele ouviu a batida que viria a se tornar Disco Inferno, de outra pessoa, e mudou sua letra para essa nova batida. Por isso, Dr. Dre não estava muito empolgado com a música, mas 50 conseguiu fazer com que ele mixasse a música depois. Just a Little Bit vem a seguir, e acabou sendo o 3º single do álbum. A música atingiu o número 3 na Billboard Hot 100. Essa é a 2ª faixa que Scott Storch produziu para o álbum. É muito difícil imaginar Scott Storch não ter produzido Candy Shop e Just a Little Bit pro The Massacre, já que essas foram metade dos singles do álbum. Após produzir essas músicas, Scott disse que recebeu uma ligação de 50 o agradecendo. Ele contou que 50 lhe disse que ele o salvou. Isso provavelmente deve-se à enorme pressão que 50 estava sofrendo para entregar The Massacre. Scott Storch o presenteou com 2 grandes sucessos. A 15ª faixa é Guns Come Out, produzida por Dr. Dre e Mike Elizondo. Essa é a última faixa que os dois produziram para o álbum, e é uma faixa pesadíssima. O mesmo vale para a próxima faixa, Might Soy Soldier, que conta com Tony Yayo, e foi a última faixa que Eminem teve créditos de produção. Quando você olha para The Massacre, há apenas 4 participações no total, sendo elas de Eminem, Olivia, Tony Yayo e Jamie Foxx. Dessas 4, apenas 2 são de rappers, Eminem e Tony Yayo. Quando perguntado sobre o porquê ele não teve muitas colaborações de rap no The Massacre, 50 Cent disse:
Eu mantive dessa forma porque até aquele ponto os artistas já haviam lançado seus projetos solo, então eu não tinha aquele impulso de precisar de uma participação de Banks. Naquela época os caras já estavam estabelecidos, tinham sua própria base, sua própria onda. Não havia razão para eu colocar minha ideia no disco ou para colocar algo que fosse uma colaboração que pudesse talvez ajudar na carreira deles. Não havia razão para que eu fizesse esse sacrifício nesse momento. Position of Power é a próxima música do álbum. Quando falou sobre a música, 50 se referiu a Position of Power como algo semelhante a Many Men, de Get Rich or Die Trying. Isso porque ele sentiu que Many Men moldou seu álbum de estreia, enquanto Position of Power moldou seu segundo álbum. Position of Power fez 50 entender para onde ele queria ir criativamente com The Massacre. Build You Up é a 18ª faixa de The Massacre e conta com Jamie Foxx. Definitivamente ela é uma das faixas mais subestimadas do álbum. Scott Storch também produziu ela. Essa é a terceira e última vez que ele é creditado no álbum. Can't Shop e Just a Little Bit foram grandes sucessos, mas se existe uma música que 50 Cent sempre quis que fosse um grande sucesso, é a próxima música, God Gave Me Style. Essa foi a primeira música que ele escreveu pro The Massacre. Essa música significa muito pro 50. Após ele fazer essa música, ele a tocou para sua avó, que teve um papel fundamental em sua vida. Na verdade, fui até minha avó, toquei a música para ela e foi a primeira vez que consegui mostrar uma música sem me sentir constrangido. A minha vida inteira eu tive que ser duas pessoas, tinha que ser o 50 Cent lá fora e o Curtis dentro da casa da minha avó. Algumas coisas que eu digo nas músicas são linhas de 50 Cent e minha avó olha para mim e pergunta, de onde veio isso? Então, quando eu toquei essa, ela disse, gostei dessa, uau, você fez uma pra mim. Depois ela disse, não esqueçam de por que as pessoas gostam de você. Eu sei o que você está fazendo, sei por que você está escrevendo isso, mas não esqueça do porquê as pessoas gostavam de você no começo. E eu pensei, caramba, e a próxima música que eu escrevi foi Curtis on 87. Voltei pro lado mais sombrio, e é isso que as pessoas sempre querem do 50. Curtis on 87 não apareceu em The Massacre, mas foi incluída no terceiro álbum do 50 Cent, Curtis, de 2007. A penúltima faixa é So Amazing, que conta com a Olivia. É outra faixa que não tem muita história sobre. E o mesmo é válido para a última faixa do álbum, I Don't Need It. Existe uma faixa bônus no álbum, que é o remix de Hate It or Love It, com participação da G-Unit. Eu já contei a história por trás dessa faixa, então isso nos leva ao final do álbum. Esse álbum é muito significativo pra mim, porque, pelo que eu me lembro, foi um dos primeiros, se não for o primeiro álbum de rap que eu ouvi inteiro. Fora que eu lembro que, quando eu tava lá pro 7º, 8º ano do ensino médio, um colega me emprestou o DVD com os clipes do álbum, que por sinal eu nunca devolvi, e eu emprestei pra outra pessoa que também nunca devolveu pra mim. É o karma. E sim, absolutamente todas as faixas desse álbum possuem videoclipe. No mais é isso. Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente sua faixa favorita. Até o próximo Hey Yo!